Olá, Thaís, muito boa noite. Entrando aqui rapidinho no Periscope agora de noite, porque agora, segundo dia consecutivo, acontece um lance estranho comigo no período da noite, que me dá um febrão, e depois o febrão passa e eu fico baqueada. Mas aí eu venho fazer meu Periscope, que eu adoro, fico sem ele, né? Manuel aí de Alagoas, um beijo pra você. E no dia seguinte eu acordo novinho em folha, como se nada tivesse acontecido. Isso é que é o mais engraçado dessa história toda. Vou até procurar um médico, estou achando isso tudo muito estranho, né? Esquisito isso. Mas vamos lá, gente. Eu não ia conseguir mais uma vez dormir sem fazer meu Periscope. Virei de um lado, virei de outro, falei assim, vou levantar para fazer meu Periscope. Né? Nicole, um beijo para você, meu coração. Campos de Goytacazes, um beijo para vocês aí de Campos de Goytacazes. Eu acho que eu tava com o dedo no microfone, né? Então, gente, vou fazer hoje um Periscope falando sobre Vocês viram aí o título? Delitos de esquecimento. Beijo pra Goiânia. Beijo pra Goiânia. Beijo grande. Vocês viram qual é o título do nosso Periscope de hoje? Dessa noite? O que são delitos de esquecimento? Delitos de ouvido são delitos de esquecimento que um querido aqui já colocou, é um crime omissivo culposo. Sim, o delito de ouvido ou crime de esquecimento, esse ouvido com L porque é de olvidar, no sentido de esquecer, delito de ouvido ou de esquecimento é um delito omissivo culposo em que o agente, por esquecimento, deixa de realizar uma atividade, deixa de cumprir uma atividade que uma norma de cuidado lhe impõe. Então, que uma regra de cuidado lhe impõe. E porque ele, por ter se esquecido, acaba não realizando um dever que lhe era imposto, um resultado acaba por acontecer. Trata-se, então, de um crime omissivo próprio e culposo. Eu poderia dar para vocês exemplos aí que a doutrina, quando fala dos delitos de esquecimento de ouvido, trata ou cita, não é? Então, eu prefiro falar de um exemplo que eu acredito que seja de poucos conhecido em se tratando de legislação especial, que é justamente o disposto no artigo 13 caput do denominado Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, de 2003. A Lei 10.826, de 2003, ela fala da questão do proprietário, do possuidor de arma de fogo, que deixa de tomar cautelas com relação a guardar a arma de fogo, não é? Deixa de tomar cautelas necessárias e, com isso, um menor, por exemplo, acaba se apoderando da arma. Tá certo? Então, deixa de tomar as cautelas necessárias para impedir que o menor se apodere da arma. O nome desse crime, inclusive, é omissão de cautela. Cuida-se de um crime omissivo culposo, uma hipótese de culpa inconsciente, inclusive, em que o agente, deixando por esquecimento de tomar um cuidado que lhe é imposto, o resultado acaba ocorrendo. No caso, o resultado é o menor se apoderar da arma ou o deficiente mental se apoderar da arma. Sem que isso aconteça, nós não vamos estar diante daquele crime. Tá ok? A mera inobservância de regras de cuidado com relação à guarda da arma não caracteriza crime. Mas, se o proprietário, por esquecimento, deixa de tomar aquelas cautelas e o menor se apodera daquela arma, aí nós vamos estar diante do delito de omissão de cautela, que, repito, é
uma hipótese de crime de ouvido ou crime de esquecimento. Tá ok? Então, era essa uma regra que eu queria falar hoje para vocês. Essa era uma dicasinha que eu queria falar hoje para vocês, tá certo? E amanhã, eu hoje não consegui imprimir aqui a questão que eu disse que falaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Isso, pessoal que fez a prova do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aquela questão que falava do filho, que junto com um amigo, eles acabaram subtraindo R$2.000, parece, do pai, não é? Logo que saíam de um banco, aí danificaram a porta da agência bancária. Aliás, um deles apenas danificou a porta da agência bancária. É que essa questão eu queria fazer com ela na minha frente para poder verificar os detalhes, para nós conversarmos de um a um. E eu não consegui aqui agora que a minha impressora funcionasse. Antes de fazer, ia ficar muito tarde para nós fazermos o Periscope. A minha dúvida naquela questão, que é por eles terem classificado aquele furto como um furto simples. O fato do filho se valer da escusa absolutória não significa que o furto tenha deixado de ser um furto com concurso de pessoas, a menos que você adote uma diferente orientação a respeito da qualificadora do concurso de pessoas no furto. Mas isso será o nosso Periscope de amanhã. Amanhã eu vou fazer um Periscope no horário do almoço, porque eu vou estar em aula amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tá? E aí, na hora do almoço, eu vou fazer esse Periscope sobre a questão lá da prova do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Quem não puder assistir no horário do almoço, fico te esperando lá na retransmissão, tá bom? Então, queridos, beijo grandão para vocês. Fiquem com Deus. Foco, força e fé, sempre. E muito boa noite. Até amanhã. Um beijo enorme para vocês. Eu hoje não estou conseguindo ler todo mundo que está passando aqui, não. Não vai ficar chateado comigo? Na retransmissão, eu vejo e no próximo Scope eu mando noite. Eu mando noite, não. Eu mando um beijo. Tá bom? Um beijinho. Fique com Nosso Senhor, queridos.